Pai, eu oro por mim mesmo neste momento e renuncio toda a capacidade humana, Senhor. Renuncio todas as minhas habilidades. Tenho prazer nas minhas fraquezas. Encontro prazer nas minhas dores. Encontro alegria nas minhas limitações. E o Senhor sabe que eu tenho as minhas dores, meus limites. Eu me alegro nas minhas dores. Eu me alegro nas minhas debilidades, nas minhas fraquezas. E faço isso para que o seu poder repouse sobre mim, Senhor. E para que a fé do teu povo esteja apoiada em Cristo Jesus, não em sabedoria humana, não em linguajar humano, não em sedução, em capacidade de eloquência, mas no poder de Cristo. Eu oro, pedindo que o teu Espírito Santo estenda a mão sobre nós e nos cure das doenças da alma e nos levante do pó e nos faz trilhar caminhos de bênção, de alegria, de vitória, de regozijo, de prosperidade por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E os que creem, digam amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos. E desde já eu quero convidar você para quarta-feira na Bíblia Online. Toda quarta-feira nós estamos online no canal da Igreja Apex no YouTube. Se você está no grupão do WhatsApp da Igreja Apex, você não está, pede para entrar. Mas a gente coloca o link lá todas as quartas-feiras. Mas se você não tem o link, é só ir até o YouTube da Igreja Apex. Igreja Apex. E toda quarta-feira, às 8 horas, uma palavra muito especial, focada nas coisas práticas da vida, olhando por detrás do texto bíblico, extraindo sabedoria do Espírito Santo para a nossa vida, e tem impactado muitas pessoas. Nós temos tido lá mais de 40 pessoas em média. Eu acho que é muito mais, porque tem pessoas que assistem na televisão com 2, 3, 4 pessoas, né? Então eu convido você, e eu estou deixando gravado aqui para você que está no vídeo também dessa pregação aqui na Igreja Apex, que você possa seguir aí o caminho e encontrar a gente ao vivo toda quarta-feira às 20 horas. Quantos já entraram na live da Igreja Apex? Deixa eu ver, olha quanta gente abençoada aí. Ai, rapaz, a maioria, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas não troque. Ah não, então eu vou no culto online e não preciso vir no domingo. Não. Olha, depende, quanto mais você quer avançar e prosperar na vida. Depende. Se você quer avançar na sua vida espiritual pouco e prosperar pouco, venha pouco na igreja. A conta é bem simples. Se você quer pouca liberdade espiritual, pouco poder, pouca prosperidade, vem pouco na igreja, leia pouco a Bíblia, ore pouco, aí você vai ter pouca coisa. Mas se você quer avançar na sua vida espiritual, ter mais do poder e da presença de Cristo, mais propósito, significado, busque sem limites a presença de Deus. Venha na quarta lá, no online, mas não deixe de estar aqui aos domingos. São 2 momentos na Igreja Apex que, se você perder, você deixa de avançar. É importante, junto com a sua oração pessoal, junto com a sua leitura bíblica. Vamos ao texto da Bíblia, Atos, capítulo de número 7. Deixa eu fazer um briefing, Deixa eu te dar aqui o que está acontecendo, um rápido pano de fundo do que está acontecendo em Atos 7. Atos 7, Estevão não era nem apóstolo, Estevão não era nem pastor, mas ele era um líder da igreja, ele era um diretor da igreja, mas não era apóstolo, não era pastor. E esse homem era tão cheio do Espírito Santo que Deus fazia milagres extraordinários por meio dele. E por causa do milagre, da mensagem de Jesus que ele pregava, os judeus, sempre os judeus tradicionais, que não avançam no Espírito e vivem ancorados na tradição religiosa, sempre perseguem a vida.
Quem tem religião fria, que não desceu para o coração ainda, sempre vai perseguir quem tem fé verdadeira. Sempre. Não estranhe quando acontecer dentro da igreja pessoas brigarem com você. Se você é espiritual, é normal. Normal, porque pessoas religiosas têm a tendência de perseguir pessoas com vida. Religião, é tradição, mas não é vida. Vida é a presença de Jesus no meu viver. Isso é vida. E Jesus nos chamou para a vida. E Estevão era um sujeito que tinha vida. E porque ele tinha vida, ele servia na igreja. E Deus fazia milagres extraordinários na vida, através da vida dele. E por conta disso, ele foi chamado pelo Sinédrio, as autoridades religiosas máximas da época de Estevão. Eu tenho muita empatia por Estevão. Primeiro que ele é meu primo, né, Rogério? Eu sou Douglas Estevão Castro. Então Estevão tem o mesmo nome, é primo. Está lá meu primo Rogério, que é Rogério Estevão Castro, né? Então eu tenho uma empatia, mas não é por isso não. É porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e isso me fascina. O que me encanta no mundo cristão é encontrar pessoas cheias do Espírito Santo. Poucas coisas me fascinam. Quando eu era mais menino, muitas coisas me fascinavam. Eu sou um pouquinho menos menino agora. Por que você riu? Não entendi sua risada. Eu deixei de ser menino já há algum tempo. Logo aí atrás. Muito tempo, Marcelo? Você vai ser rebaixado na sua liderança. Eu deixei de ser menino. E poucas coisas me fascinam. Quando eu era menino, a bike me fascinava. A Caloi 10. Quando eu era menino, a menina mais linda do bairro me fascinava. Quando eu era menino, dinheiro me fascinava. Quando eu era menino, sexo me fascinava. Quando eu era menino, comida me fascinava. Quando eu era menino, um monte de coisas me fascinavam. Moto, carro, me fascinava e minha mãe ficava doida. Quando eu era menino, eu era fascinado pelas coisas que eu podia comprar e obter, mas que não duravam muito tempo. E chegou um tempo que eu deixei de ser menino e Jesus foi transformando meu coração. E hoje, poucas coisas me fascinam. Essas coisas que me fascinavam quando eu era menino já não me fascinam mais. O que me fascina não é o carro que as pessoas dirigem, não é o apartamento ou a casa que elas moram, não é a viagem que o dinheiro delas pode pagar para elas fazerem. O que me fascina é encontrar pessoas cheias de fé. O que me fascina é encontrar mulheres cheias do Espírito Santo. Num mundo de trevas como o nosso, mulheres cheias do Espírito é raridade. Mas você está entre elas. O que me fascina e o que me encanta, enquanto eu vivo a minha vida, é encontrar homens que, apesar de serem tentados no mundo de treva que a gente vive, e de sedução, encontrar pessoas, homens cheios do Espírito Santo, e capazes e cheios de vontade de servir as pessoas, a igreja, e evangelizar. Isso me fascina, encontrar pessoas cheias do Espírito. Só que as pessoas cheias do Espírito serão perseguidas pelas pessoas cheias da cabeça da religião. A religião é fria, o Espírito é quente. Por isso que ele desceu em forma de fogo. Por isso que uma das simbologias do Espírito Santo é fogo, porque a fé viva é quente, nos aquece por dentro, derrete o gelo da alma obscurecida, faz brotar frutos para a glória de Deus. A religião faz brotar fruto para a glória do homem. A religião faz o homem querer ser visto. A espiritualidade de Cristo faz o homem apontar para Jesus. A religião não suporta o erro do outro. O Espírito de Cristo em mim me faz perdoar e seguir em frente, amando. A religião é morta, o Espírito de Cristo é que nos dá vida, e vida com abundância.
O espírito da religião é buscar as coisas. O espírito de Cristo aquece a gente a ponto de buscar pessoas. E Estevão era um desses homens. Por isso que eu me animei a falar dessas coisas, porque ele era um homem que me fascinava, cheio do Espírito Santo e não tinha nem título. Não era apóstolo, não era sacerdote, não era profeta, não era evangelista, não era mestre, não era operador de milagres, não era nada desses títulos que estão na Bíblia, e glória a Deus por cada uma dessas manifestações. Ele não tinha nenhum. Mas se você vai no capítulo 6, você encontra um testemunho da Bíblia dizendo assim: naqueles dias, crescendo o número verso 8, Estevão, testemunho da Bíblia sobre Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Esse era Estevão, um homem cheio de Deus, cheio de graça, e isso me fascina. E é por isso que Estevão foi chamado por uma conversa na cadeia, nos maiorais, no presídio, e ele não saiu de lá. Ele foi preso, depois ele foi apedrejado e morto. Mas antes de ser apedrejado e morto, Estevão, ele fez uma declaração que foi uma grande revelação que o Velho Testamento não tinha sobre o povo que saiu do Egito. O povo cresceu no Egito e chegou a mais de milhões no Egito, e chegaram lá 70, com José, seu pai, seus irmãos e outras tantas pessoas. Chegaram no Egito 70 pessoas e saíram de lá 410 anos depois, milhões. Deus abençoou aquele povo com o governo de José no Egito. E Estevão está lembrando essa saída, quando Deus tira o povo dele do Egito através de um homem, um profeta chamado... Vocês falaram assim, será que eu estou certo? Vai, ganha coragem e diga. Deus tirou o povo do Egito com 10 pragas, isso ajudou, hein? 10 pragas para tirar o povo do Egito. E quem foi o homem? Moisés. Moisés tirou o povo do Egito depois de 400 anos. E Estevão vai falar desse momento, porque esse povo que saiu da escravidão, presta atenção, esse povo que saiu da escravidão, esse povo que saiu da escassez, esse povo que saiu do cativeiro, esse povo que saiu de morar numa subvida, trabalhar sem ganhar salário, esse povo que saiu do Egito, da tristeza, agora está no deserto. E esse povo não pôde chegar na terra prometida de Deus. Por quê? Porque eles, diz Estevão, os historiadores do Velho Testamento, na época do Velho Testamento, não tinham o discernimento que Estevão tinha, mas pelo Espírito Santo, Estevão escreve o capítulo 7, Lucas escreve, falando de Estevão, do seu discurso diante do Sinédrio, ele conta por que o povo morreu no deserto. Veja, um povo que saiu da escravidão, da escassez, da tristeza, da falta de prosperidade, da morte, povo que Deus tirou de lá com mão forte, morre no deserto. Morre no deserto. E por que morre no deserto? Porque Deus tinha feito uma promessa. Eu tenho uma promessa de uma vida abundante para você. Assim como Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Jesus está prometendo a mesma coisa, só que diferente. Ao invés de abundância pela obediência da lei mosaica, abundância pela fé em Cristo, como Salvador, como libertador. Moisés representa a lei, Jesus representa a vida eterna e a graça de Deus. Agora olha que interessante, um povo que tinha um destino de ter uma vida abundante, numa terra prometida, cheia de abundância, morre no deserto. Isso deve falar alguma coisa com a gente. E por que morre no deserto? E Estevão diz por quê. É uma coisa tão simples, mas tão profunda no ser humano, que faz as pessoas, mesmo sendo libertas por Deus, morrerem no deserto. Deus não quer que você e eu morramos no deserto. Deus quer que você tenha vida eterna em abundância, e no mundo por vir,
a eternidade em Cristo Jesus. É isso que Deus tem para você. Mas muita gente morreu e vai morrer no deserto pelo mesmo motivo da revelação de Estevão, que é uma coisa simples, única, profunda dentro do ser humano. E na pregação de hoje, talvez você possa enxergar algumas coisas da sua vida para que você não morra no deserto. Vamos ao texto de Atos 7, verso 39. Estevão está discursando antes de ser apedrejado e morrer. Nós estamos lendo o texto de um relato de Lucas sobre um herói da fé, Estevão. E se você for para a eternidade com Cristo, você vai ter a oportunidade de cumprimentar Estevão. Se você for para o lugar que Estevão foi, para a glória de Deus, você vai ter a oportunidade de abraçar Estevão e falar: olha, Estevão, um dia eu ouvi a mensagem sobre você e eu queria te conhecer. E ele vai contar para você como é que foi. Versículo 39 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos diz: mas os nossos antepassados se recusaram a obedecer Moisés. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Diga essa frase. Mais uma vez. Em nenhuma parte do Velho Testamento alguém teve essa revelação que Estevão teve. Nenhum lugar, nenhum profeta, ninguém escreveu isso que Lucas escreveu no discurso de Estevão. Somente Estevão teve essa revelação do que foi que aconteceu com o povo que saiu do Egito e por que eles morreram no deserto. E Estevão, por revelação espiritual, diz que aquele povo morreu no deserto porque em seu coração eles voltaram para o Egito. Você sabe que existem pessoas que mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de igreja, mudam de relacionamento, mudam até de estilo de vida, mas nunca mudam por dentro. O passado continua dirigindo as decisões de muitas pessoas. O passado. Israel havia presenciado lá, quando Deus, por Moisés, tirou eles do Egito, Israel tinha presenciado milagres extraordinários, gente. As 10 pragas, a Páscoa, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, guiando o povo. E assim Estevão faz essa declaração absurda, poderosa, simples, profunda. E ele diz que o povo morreu no deserto porque em seus corações voltaram para o Egito. Talvez no meio dessa mensagem nessa manhã você vai entender por que às vezes as coisas não avançam na sua vida. Eu não estou dizendo que a sua vida não avança. Eu estou dizendo que pode acontecer, à medida que eu vou pregando, que o Espírito Santo aponte para você o porquê de algumas coisas não avançarem. Você sabe que o povo que saiu do Egito, eles não regressaram ao Egito fisicamente, eles não pegaram o caminho de volta para o Egito. Estevão disse que em seus corações, diga, eles voltaram na mente. Entende? A mente deles voltou para o Egito. Eles voltaram nas emoções. As emoções voltaram para o Egito. Eles voltaram nos desejos. O desejo voltou para trás. Voltou para o Egito. Toda mudança exterior, perde sua força quando o coração continua. Você pode mudar o exterior, seu exterior pode mudar de lugar, pode mudar as coisas fora de você, mas toda mudança exterior perde o poder, perde a força quando alguém continua preso
no lugar de onde Deus tirou você. Existe uma grande diferença em Deus tirar você de algo e você sair de lá. Tem gente que Deus tira de algo, mas a pessoa fica, a alma fica, as emoções ficam, a mente fica. Por isso essa imagem de hoje desta mulher olhando para trás, não com cara de felicidade, mas também não com cara de alegria plena ou de tristeza absurda. Eu encontrei essa imagem que para mim falou. Olhando para trás pela janela, como que dividida entre o futuro com Deus e com a promessa do que Deus tem para mim, e com um suspiro de saudade de alguma coisa do passado. Hoje Deus quer nos ensinar que não basta sair do Egito, é preciso tirar o Egito de dentro da gente. Hoje é dia de tirar o Egito de dentro de você. Porque se você e eu não fizermos isso, você vai se surpreender presa ao passado, com os velhos hábitos, os velhos costumes. Você vai se surpreender com essa cadeia que não tem fim. Quero ir para frente e me vejo andando para trás. Por causa da mente, por causa das emoções, por causa dos desejos e suspiros pelas coisas lá atrás. Não volte ao passado, meu irmão. Não volte ao passado. E se você não quer voltar ao passado, você quer andar para frente com a sua vida, a primeira coisa é lembrar que o passado sempre vai parecer melhor quando esquecemos de onde Deus nos tirou e por que Deus nos tirou de lá. Se você se esquecer do porquê Deus te tirou de onde te tirou, se você se esquecer de onde Deus te tirou e por que Deus te tirou de lá, o passado vai ganhar força. Estevão disse: em seus corações eles voltaram ao Egito. A memória da gente tem uma coisa chamada seleção, chamada na psicologia de memória seletiva. A gente escolhe lembrar só das coisas boas do passado e a gente esquece das coisas horríveis do nosso passado. E o diabo também ajuda nisso, porque ele sopra na cabeça das pessoas que o passado era melhor do que o presente e o futuro. O povo do Egito, lá no deserto, eles lembravam dos alimentos do Egito, e de fato, os alimentos do Egito eram uma coisa maravilhosa. Mas eles se esqueceram dos chicotes. Eles lembravam das frutas, das carnes, dos banquetes, das comidas que eles eram oferecidas, mas eles esqueceram do chicote que vinha junto. Eles lembravam das panelas para cozinhar aquelas refeições, mas eles se esqueceram da escravidão que vinha junto, sem direito a nada. Assim acontece com a gente. A gente se esquece daquilo que foi ruim lá atrás sem Deus, sem Cristo, e lembra das coisas gostosinhas, e o coração volta para trás. O inimigo faz o pecado parecer confortável. Vocês acreditam que o povo que saiu do Egito chegou a dizer: é melhor a gente voltar para o Egito? Eles se esqueceram quão péssima era a vida deles. Eles não tinham direito a nada, tinham toque de recolher, moravam numa subcasa, amassavam barro com palha que eles mesmos tinham que pegar para fazer tijolo para a construção dos egípcios, e não ganhavam salário. O cargo deles era pesadíssimo, e o faraó só dobrava às vezes o peso sobre a vida deles. Mas o inimigo faz o pecado parecer confortável,
e faz a obediência a Deus e a liderança, que é Moisés, a obediência à liderança de uma igreja, o inimigo faz a obediência parecer pesada, é um peso. E por que ele faz isso? Para que você deseje voltar para trás. Pessoas voltam para relacionamentos tóxicos, destrutivos. Pessoas andam com gente que destrói e esquece que machuca, pelo simples fato de que lá quando machucava também tinha uma coisinha boa. E as pessoas esquecem do que era ruim e querem voltar para aquilo que era bonzinho. As pessoas voltam aos antigos vícios, mas elas se esquecem do que os vícios provocavam na vida delas, do isolamento, da desgraça, da escassez, do abandono, da solidão, do medo, da falta de perspectiva, da distância das pessoas, da falta de dinheiro, da ameaça das pessoas. Então as pessoas esquecem das dores, e eu venho aqui nessa manhã hoje ajudar você a lembrar do quanto era horrível a vida sem Deus, para que você nunca mais faça o que o povo do Egito fez, desejaram voltar em seus corações. As pessoas, elas voltam para amizades destrutivas, voltam a hábitos espiritualmente perigosos, voltam na mentalidade de derrota. Nunca, meu irmão, minha irmã, nunca suavize, nunca romantize aquilo que destruiu sua vida. Não há nada de romântico naquilo que destruiu sua vida e a minha. Não há nada de suave naquilo que destruiu sua vida e a minha. Então por que voltar para lá? Então lembre-se, a primeira coisa é: o passado sempre parece melhor quando nós nos esquecemos o porquê Deus nos tirou de lá e como Ele nos tirou de lá. Então eu quero lembrar você de que Deus tirou você de uma vida sem Deus, horrível, escrava do pecado. Segunda coisa, antes de alguém voltar fisicamente, ela já voltou emocionalmente. Não começa você voltando para lá, para o pecado, para a vida sem Deus. Começa voltando na alma. Ninguém abandona Deus de um dia para o outro. Pode olhar a sua jornada. Quando você decidiu andar sem Jesus, ou eu, não foi da noite para o dia. Foi uma sequência de coisas e acontecimentos que foi me levando para fora da igreja, para fora de Deus, para fora da oração, para fora da Bíblia, para fora da comunhão. E quando eu vi, eu estava no Egito de novo. Tudo começa primeiro, vem com um pensamento. Eu acho que era bom lá. Depois a justificativa. Não, era bom por causa disso, por causa daquilo outro. Lá não era tão ruim, não sei o que lá. Depois vem a escolha, acho que vou voltar. O coração sempre chega antes dos pés. O coração sempre vai antes dos pés. Ninguém vai primeiro, depois pensa. Não, primeiro pensa, sente, depois vai. Não vá mais. Não vá mais, em nome de Jesus. Provérbios, que é o livro da sabedoria, ele escreve um texto e diz assim: sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Observe seus pensamentos, minha irmã. Não deixe ele voar sem controle. Observe seus pensamentos, meu irmão. Observe seus desejos. Não deixe seu desejo voar sem controle. Observe seus pensamentos. Observe seus desejos. Observe a sua mente. A sua mente está querendo descansar no quê? Se é em Cristo, ok. Mas se a sua mente está procurando descanso nas coisas do seu passado, longe de Deus, cuidado. Quem alimenta continuamente o passado, acaba voltando para ele. Pare de alimentar o passado. Alimente o futuro que Deus tem para a sua vida, e Ele tem coisas maravilhosas para você.
Terceiro, o passado cria zonas de conforto, áreas de prazer. O passado sempre tem áreas de prazer. O passado sempre tem coisas de conforto que impedem o que Deus quer fazer de novo na sua vida. Deus tem algo novo para você. Mas se você fica flertando, se você fica paquerando o passado, a vida antiga e a vida sem Deus e tudo mais, você vai casar com ele uma hora dessa. O passado cria essas coisas de prazeres na mente da gente. O Egito era escravidão, não era? Mas era conhecido. Então tem muita gente que fala assim, ou pensa assim: bom, era ruim, mas pelo menos eu sei quem é. Pelo menos eu tenho familiaridade. Um dia, eu estava deitado na minha cama, longe de Deus, no interior de São Paulo. E minha mente estava flertando com o Egito. Eu estava, na verdade, vivendo nos limites do Egito naquela época. E uma noite daquelas, eu fiquei pensando em fazer algo que era coisa do passado. Eu estava sentindo falta, porque eu estava me sentindo muito só, muito destruído. Assim como você se sente só e destruído às vezes, angustiado. Nesses momentos de deserto, é o maior perigo. E graças a Deus, olha como Deus é maravilhoso. Eu estava sapeando meu celular, que nem você faz, né? Zanzando na rede social. De repente entrou um slide do nada, que eu não sei de onde veio. Um slide, uma imagem com uma frase. Pumba, pulou assim bem grande na tela do meu celular. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Deus tem tanto trabalho para tirar, para encontrar a gente lá, para tirar a gente de lá, dá tanto trabalho para Deus. Por que a gente vai flertar com o passado? Quem alimenta continuamente o passado corre o risco de voltar para ele. O Egito era escravidão, mas era conhecido. O deserto é difícil, eu sei. Com Deus, às vezes, a gente passa por deserto, sim ou não? Sim, porque a vida com Deus, às vezes, você tem que manter-se fiel. E não é fácil, às vezes, se manter fiel. Não é fácil, às vezes, se manter justo. Não é fácil, às vezes, se manter orando. Não é fácil, às vezes, se manter frequentando a igreja. Às vezes tem problemas que a gente quer ir embora da igreja, sim ou não? Sim. Não adianta a gente mentir. Vamos mentir para quem? Eu sei. Eu já tive essas ideias também, eu já pratiquei essas ideias também. Eu não sou diferente de você. O deserto, às vezes, faz a gente pensar lá atrás: puxa, mas era um pouquinho melhor lá atrás. O deserto é difícil, mas eu quero lembrar você uma coisa: o deserto pode ser difícil o que for, mas o destino do deserto, quando você passa por ele, é a terra prometida, é a promessa de Deus. Muitas pessoas preferem uma escravidão conhecida do que uma liberdade que exige fé. Deus tem algo para você e eu não tenho dúvida disso, mas vai exigir de você fé, confiança nele. Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Ele vai cuidar de cada momento para frente na sua vida, se você permitir. Mudança, gente, assusta, eu sei. Crescimento exige coragem. Deus sempre chama a gente para sair da zona confortável. Por que Deus mexe com você? E às vezes permite que você seja chacoalhado e chacoalhado nas suas estruturas, porque Ele tem algo melhor para a sua vida, Ele tem algo melhor para você.
Ele não quer dar para você algo só para você sobreviver. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Mas a vida abundante está no final, depois do deserto. Diga, minha vida abundante está depois do deserto. A minha pergunta é: será que você vai conseguir superar o deserto? A minha oração é que você consiga crer apesar do deserto, que você consiga confiar em Deus apesar das lutas, porque no final Ele não vai te dar algo só para você sobreviver. Essa não é a vida que Deus tem para nenhum de nós. Deus não quer te dar algo só para você sobreviver. Deus quer te dar uma vida próspera e abundante pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. O que hoje está impedindo você de crescer? Deus está te chamando para crescer. Por favor, cresça. Crescer não tem nada a ver com quantos anos você tem. Nós aqui na igreja temos gente de mais de 80 anos nessa igreja, e temos pessoas com 30, com 20. Cadê elas, pastor? Temos sim. Não estão aqui hoje, mas tem. Ou seja, tem pessoas mais experientes e menos experientes. O que está impedindo você de crescer? Crescer não é fazer aniversário todo ano. Crescer não é avançar na idade. Crescer não é mudar o dígito no seu RG, na sua CNH. Crescer é amadurecer por dentro e ficar livre da escravidão e provar uma vida nova a cada dia através de Jesus. Maturidade não tem nada a ver com idade. O que está impedindo você de crescer? O que te faz, te prende no medo hoje, que você não avança, não dá uma chance para o Espírito, não dá uma chance para a igreja, não dá uma chance para a liderança, não dá uma chance para o seu trabalho, para a sua profissão, não dá uma chance para a oportunidade boa? Por que você não dá uma chance? O que te prende, o que te segura? É o medo? É a insegurança? É a culpa? É a tradição? É o costume? É o conhecido? É a experiência negativa que você teve lá atrás? O fato de você ter experiências negativas lá atrás não significam de maneira nenhuma que Deus não vá cuidar de você no futuro. Pelo contrário, Deus vai pegar aquilo que foi negativo e transformar em bênção para a sua vida. Mas você precisa dar uma chance. Você precisa arriscar, você precisa insistir, você precisa ficar firme, porque Deus não consegue fazer na vida de quem é como uma onda de mar, ora está em cima, ora está embaixo. Como é que Deus vai fazer algo na vida de alguém que é inconstante? Fique constante, fique firme. Mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não preciso entender. Mas não está sendo fácil. Quem foi que disse que tinha que ser fácil? Deixa eu fazer uma pergunta. Algum dia, alguém bateu nas suas costas e disse: não se preocupe, vai ser tudo fácil? Alguém algum dia te disse isso? Não. Então não é para ser fácil. Mas você também não precisa ir sozinha. Você não precisa ir sozinho. Você pode ter a certeza no seu espírito de que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Você pode ter uma fé no seu coração, daquilo que Jesus diz: eu jamais te abandonarei, jamais te deixarei, mesmo que tua mãe te abandone, eu não vou te abandonar. Quarto, Deus não quer apenas, e isso aqui é poderoso, Deus não quer apenas mudar a sua localização, Ele quer transformar a sua mentalidade. Deus não quer mudar você de casa, Ele quer mudar você por dentro. Deus não quer mudar você de trabalho, Deus quer mudar você por dentro. Deus não quer mudar você de marido ou de esposa, Ele quer mudar você por dentro. Ainda que você tenha uma nova relação, ainda que você tenha um novo emprego, ainda que você tenha um novo carro, uma nova casa, não importa, não entenda errado. Deus não quer mudar as coisas, a sua localização no Google Maps. Deus quer mudar você por dentro e a mim.
Porque se Deus não mudar você por dentro, logo, logo você está na localização antiga. Quantos aqui querem voltar para a localização antiga? Do pecado, da dor, da miséria, da doença, da ausência de Deus, do medo, da dúvida, da solidão. Romanos 12 ensina a gente: transforme-se pela renovação da sua mente. Diga. O verdadeiro milagre não foi abrir o Mar Vermelho, foi preparar um povo para viver como um povo livre. O verdadeiro milagre não era sair do Egito. Se você achou que o verdadeiro milagre é largar a bebida, você quase acertou. Quase acertou. O verdadeiro milagre não é largar o vício. O verdadeiro milagre não é ter um relacionamento destrutivo findado. O verdadeiro milagre não é sair do lugar que te machuca. O verdadeiro milagre é transformar você em alguém para viver livre, definitivamente livre. Se pois o Filho de Deus vos libertar, disse João, verdadeiramente sereis livres. A liberdade não é do lugar, não é das coisas, não é das pessoas. A liberdade é a liberdade que Cristo traz para a gente, dentro da alma, dentro do coração, dentro da mente. Existem pessoas que foram libertas, mas continuam pensando como escravas. Pare de pensar como escravo, comece a pensar como livre. Pare de falar do testemunho, que Deus me tirou de tal lugar. Esse não é o testemunho. O testemunho não é de onde Deus te tirou. O testemunho é: Deus me fez viver livre pelo Espírito Santo. O testemunho é esse. O testemunho não é parei de fumar. O testemunho é: agora a minha satisfação e minha confiança estão em Cristo Jesus. É diferente. Amém, queridos? Pare de pensar que você não consegue. Pare de pensar que sempre foi assim, nada vai mudar. Pare de pensar que minha família ninguém muda, eu também não vou mudar. Pare de pensar: eu nasci para viver desse jeito mesmo, não consigo progredir. Pare de pensar nisso. Pare de pensar: já tentei muitas vezes, não vou conseguir de novo, vai dar na mesma. Isso tudo são pensamentos de escravo. Deus já te tirou da escravidão. E para aqueles que ainda não saíram da escravidão, Deus vai te tirar da escravidão nessa manhã. Eu quero fechar essa mensagem te dando 4 coisas para você vencer o seu passado. Eu não vou explicá-las, porque eu não tenho tempo agora, mas ela é poder por si só. 4 coisas para você não ficar escravo do passado, para você vencer o seu passado, para você não voltar ao passado. Primeiro, lembre-se diariamente por que Deus te libertou e de onde. Se você quer ficar livre e crescer na liberdade em Cristo Jesus, lembre-se de onde Deus te tirou e por que Ele te tirou de lá. Segundo, corte as pontes com aquilo que alimenta o velho. Corte as pontes, quebre as pontes, exploda as pontes que conecta você com a vida velha. Terceiro, renove sua mente todos os dias com as coisas de Deus. Quanto mais palavra, menos espaço para o passado. Quanto mais Cristo, menos influência das coisas e correntes antigas. Quarto, caminhe olhando para a promessa. Quem olha constantemente para trás, perde a direção. Então olhe para frente. Sem fé e sem olhar para frente, você vai tropeçar. Tenha fé e olhe para frente. O Egito representa muito mais do que um lugar. Representa uma mentalidade, uma forma antiga de viver e de pensar, um sistema de escravidão. Deus quer arrancar de dentro de nós tudo aquilo que ainda pertence ao Egito. Deus quer arrancar dentro de você tudo que pertence ao Egito, à velha vida. O passado
pode explicar quem você foi, mas somente Deus pode definir quem você será. Louvado seja o nome de Jesus. Oh!